Olá, pessoal! Vamos resolver essa questão de área? Sempre que tiver uma questão assim que envolva um triângulo pedindo a área e ele tiver esse quadrado aqui com ponto no meio, ele é um triângulo retângulo. E ele tem umas especificações, mas isso eu já vou deixar bem explicadinho para vocês, já vou deixar tudo bem organizado, mas a questão que eu quero falar é que eu quero ensinar alguns métodos para vocês aprender. Eu vou começar sempre com o mais difícil, com o mais complicadinho, mas lá pela metade, lá pelo final do vídeo, vocês vão ver os métodos mais simples para matar essa questão em segundos. Em segundos. Então vamos começar ela já. Pessoal, é o seguinte, ó, o primeiro método que eu quero auxiliar para vocês resolver essa questão do triângulo retângulo é revisitar tanto fórmulas de como calcular a área de um triângulo. Por exemplo, a área de um triângulo é sempre base vezes altura sobre dividido por 2, porque ela é que nem um retângulo, ela é que nem ou um quadrado se fosse x igual a 6. Então a gente vai lembrar que não tem uma medida, né? Mas se fosse x igual a 6 seria um quadrado. E seria base vezes altura de um quadrado dividido por 2. Perfeito? Pegando isso, essa questão ela quer a área, só que ela nos dá algumas informações dizendo assim. Por exemplo, aqui é x, um dos catetos. O cateto da esquerda, por exemplo, ou o cateto da altura, ele é 6 e a hipotenusa é 10. A gente pode resolver essa questão utilizando alguns artifícios, usando trigonometria, que não é o intuito dessa questão, então eu já quero deixar para vocês. Quem sabe eu resolvo ela com trigonometria, se vocês pedirem. E então, já tentando resolver, indo para a resolução dessa questão, de uma forma muito simples, é o quê? Da forma simples não, né? Primeiro da forma difícil. Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem informações de um ângulo, só que a gente não vai usar nesse momento desse ângulo porque ele ele precisa usar trigonometria. Mas a gente vai usar a fórmula do perímetro, né? Do como descobre que é um cateto, que a gente tem um cateto, o valor de um cateto, sabendo só que ele é um triângulo retângulo, usando o quê? Que é a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos, cateto 1, por exemplo, ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Vamos chamar o 6 de cateto 1, o 10 de hipotenusa, que ele é a nossa hipotenusa, e o x é o nosso cateto 2. Então, trocando essas informações aqui, trocando o 10 pela hipotenusa, então a gente tem 10 ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais x ao quadrado. Isso aqui retorna uma equação de segundo grau. Opa, uma equação de segundo grau. A gente vai ter um valor, por exemplo, uma equação de segundo grau, ela é sempre ou assim, ou ela vem aqui, ou ela está aqui. Então ela tem dois pontos que ela toca no eixo zero. Ela tem duas raízes, perfeito? Então, vale lembrar isso. A gente faz, então, para fazer a soma bem rápida, a gente pega x aqui é igual a 10 quadrado menos 6 quadrado. X quadrado é igual a 100 menos 36. X ele vai ser equivalente ao quê? Ao mais e um menos. Por quê? Porque a gente não tem nenhum valor elevado a x a 1. Então ele vai ser um valor repetido, só que o valor negativo e positivo. Porque vocês sabem, né? Tem dois valores que conseguem zerar uma equação de segundo grau. Duas raízes. Então, nesse caso, vai ser uma raiz positiva e uma negativa de 100 menos 36. 100 menos 36 são 64. Raiz de 64, opa, chegamos a um valor já. Raiz de 64, ela vai ser... Raiz de 64, eu não estou recordado aqui de cabeça. Se vocês não tiverem recordado de cabeça, vocês podem, na prova de vocês, pegar e fazer uma decomposição. 64. Aqui, ó. 64. O valor mais próximo, mais baixo dividido, que pode ser um valor múltiplo desse valor, pode ser 1, só que 1 não vai nos ajudar, né? Todo valor acaba sendo um múltiplo de 1 ali. Então, vamos começar por 2. 2, opa, esse valor é divisível por 2. Como é que a gente faz rápido aqui, ó? 2 e aqui 3. 32, maravilha. Dividido por 2 é 16. Dividido por 2 dá 8.
por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2, opa, por 2 dá 1. Então esse valor aqui, como é uma raiz quadrática, a gente vai juntar ele em grupinho de 2. Por exemplo, ele é 2 ao quadrado, opa, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então ele acaba sendo uma raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Como ela é uma raiz quadrática, a gente pode pegar e fazer isso aqui, ó. Corta isso aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então ele acaba saindo aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 4, 8. Então a resolução para a gente saber quem é x, o x ele pode ser 8 ou menos 8. Só que você vai se lembrar, seu professor falando, seu professor comentando lá na aula que não existem áreas negativas, né? Então se x aqui fosse menos 8, que x é uma resposta, ele é uma resposta matemática para essa equação, só que ele não é uma resposta física para essa equação, porque não existem áreas negativas. Porque para você fazer esse cálculo seria menos 8 vezes 6 dividido por 2, que daí daria a área final, certo? Então vamos desconsiderar esse menos 8 e vamos considerar só o mais 8. Então chegamos aqui a uma solução, a gente chega base, a área é igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. A gente pode pegar e dividir o 8 por 2, que aqui fica 4. 6 vezes 4 dá 24 unidades de área. Perfeito, pessoal? Essa foi uma das resoluções que a gente tem para fazer, né? Que a gente consegue desenvolver, só que nesse caso a gente consegue fazer outras. Vocês já vão deixando o like que eu já vou fazer a próxima resolução, e a resolução que vocês vão matar essa questão, vocês vão matar em poucos segundos. Então segue o canal, já deixa o like, que se vocês aprenderem isso aqui, em todas as provas que vocês tiverem, vocês vão conseguir ver que isso se repete, e com essa repetição vocês vão conseguir, que nem eu falei, matar a questão em segundos. Então vamos lá, vamos tentar só pegar ver se a gente consegue apagar tudo aqui. Se a gente não consegue apagar tudo, vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui. De bom, não conseguimos. Então vamos fazer uma coisa diferente aqui para vocês. A gente sabe que a gente tem um cateto que é 6, outro cateto que a gente não conhece, mas a gente tem informação que isso aqui é um triângulo retângulo. Ele sendo um triângulo retângulo e ele tendo uma hipotenusa que é múltipla de 5, prestem atenção, múltipla de 5 junto com um dos catetos múltiplo de 3, e essa multiplicidade entre eles é a mesma relação. Por exemplo, como que eu posso explicar isso para vocês de forma simples? Se aqui for 5, aqui for 3, qual que é a diferença de 5 para 10? Vezes 2, né? A diferença de 3 para 6, vezes 2. Certo? Então, eu garanto para vocês, e também a questão Pitágoras também garante para vocês, que sempre essa resposta aqui do outro cateto vai ser 2 vezes, vai ser a mesma proporção vezes, neste caso, 4. Vamos repetir aqui para vocês pegarem essa questão. Por exemplo, se você tiver um triângulo equilátero, vamos tentar fazer da melhor forma possível, sem que ele fique zoado. Vamos tentar pegar aqui. E você tiver numa questão observando, por exemplo, vamos pegar 3 vezes 4, que aqui seria 12, né?
ele estaria dando 12 e 3 vezes 3. Então, seria uma questão, ela estaria falando assim, opa, é um triângulo equilátero que ele tem uma medida que é 12 e a outra medida que é 9. Quanto que você diria que seria aqui? Seria um múltiplo de 5 vezes 3. A multiplicidade que está aqui, o mesmo valor multiplicado aqui, vezes 5. Como que a gente garante isso? Fazendo a nossa formulazinha. H2 igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Então a gente pega, por exemplo, que a gente não tinha esse valor aqui, a gente pega a hipotenusa, a gente quer saber a hipotenusa, ela é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 12 vezes 12. Eu vou passar aqui uma dica para vocês fazerem sempre multiplicações com um número que são muito perto do 11. Por exemplo, aqui, ó, 12 vezes 11. 12 vezes 11 não é 12 vezes 12, mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre uma multiplicação por 11, você pega o valor da esquerda, que é 1, que tu está multiplicando pelo 11, bota aqui o valor da direita na direita e faz a soma entre os números. Então, 132 mais 12, porque a gente fez vezes 11. Para a gente fazer 12 vezes 12, no caso, faltaria mais 12, somar mais 12 nesse valor. Então, aqui, ó, a gente tem 144. 144 mais 81. H igual a hipotenusa igual a mais menos a raiz de 225. Que no final das contas, 225, a raiz, ela é 15. Deixa eu só apagar aqui direitinho e botar menor. 15. Então você tem essa garantia, mais ou menos 15, né? Já estaria errado. Mais ou menos 15. Mas como é um valor de unidade de medida, você quer uma medida positiva para conseguir calcular uma área positiva também. Então, perfeito. Esse foi um dos modelos de calcular também. É o jeito mais fácil, mais rápido que vocês vão conseguir desenvolver essa questão. Certo, pessoal?